Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o João do canal João Sena Souza. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje vou trazer para você uma cronologia da série Ben 10. Sei que você também deve lembrar daquela época que ficamos esperando com ansiedade o próximo episódio de Ben 10 Forças Alienígena. Ben 10 Forças Alienígena fez parte da nossa infância. Nesse vídeo vamos viajar nesse mundo. Vou mostrar como começou e como termina toda essa história. Sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Tudo isso se foi há 5 anos depois do fim de Ben 10 clássico, onde Ben com seus 15 anos de idade, com Gwen e Kevin, com 16 cada, Ben 10 Força Alienígena, conta com 46 incríveis episódios, onde Ben e amigos enfrentam a conspiração alienígena, onde ocorreu uma guerra entre universos, e uma busca implacável pelo Vomax, que misteriosamente desapareceu. Essa história faz nós lembrar dos tempos que gostávamos de assistir essa série tão amada. Ben 10 Força Alienígena fez parte da infância de muita gente. O clássico se deu quando Ben completou seu 10º aniversário. Em algum momento, enquanto ele tinha 11 anos, ele acabou tirando seu relógio do pulso. Não foi bem confirmado, mas existem algumas teorias dos fãs que ele deixou seu posto como herói de lado, triste pela perda do feedback. E já a segunda teoria é que um Omnitrix estava tirando sua vida. Durante esses 5 anos entre uma série e outra, Ben deixou seu trabalho como herói de lado e vivia a vida tranquila de estudante. Até que um certo dia ele vai visitar seu avô, mas por algum motivo chegando lá, ele não estava. Por outro lado, Ben só encontrou um dispositivo que mostrava um holograma dele junto do Omnitrix. Mensagem muito estranha, dizendo que o vovô estava em uma situação complicada envolvendo o Omnitrix. Ben ainda tinha seu Omnitrix, que ele escondeu dentro de sua casa. Ele mostrou a mensagem para Gwen. Por sinal, durante todo esse tempo, ficou treinando artes marciais, a fim de encontrar respostas para o que procuravam. Eles vão ao encontro do Grão-Mestre Labrid, que explica que o Vomax desapareceu em uma missão. Ben colocou o seu relógio de volta, enquanto buscavam pistas sobre o paradeiro de Max. Os três acabam se deparando com um comércio ilegal de armas, comandado por ninguém mais ninguém menos que Kevin. Depois de muitos anos, ele descobre que agora ele possuía muitos outros alienígenas. Então, pela primeira vez, ele se transforma no Fogo Fato, após uma breve luta e Kevin ser preso, e se recusa a fornecer qualquer informação sobre as armas. Mas Gwen se aproxima e pede sua ajuda com jeitinho. Com o coração mole, ele decidiu ajudar. Kevin os leva eles até o esconderijo dos Cavaleiros Eternos. Eles enfrentam alguns cavaleiros e o incrível dragão. Eles conseguem superar e saírem com a vitória. Mas o Mestre Labrid foi atingido e fica gravemente ferido. Antes de morrer, ele deixou suas últimas palavras para trás, pedindo para Ben descobrir a fonte dessas armas e destruir. Com isso, Kevin se juntou oficialmente ao seu grupo, e os três começaram sua busca. Lembramos que Kevin acabou pegando o dispositivo de encanador do Grão-Mestre. Então Gwen usa seu poder para localizar as armas biológicas. Até que depois de um tempo, eles chegam à mina subterrânea. Kevin rapidamente derruba o guarda. Eles acabam descobrindo que esse cara é na verdade um DNA disfarçado ou um alienígena na forma humana. Dentro da mina, eles acabam descobrindo uma passagem secreta que levava a Teratores subterrânea. Para descobrir a verdade, Ben usa a máscara de identidade. Eles acabam fazendo uma bagunça gigantesca dentro da torre, a destruindo quase que por completo. Mas antes de conseguirem fugir, eles são cercados por diversos outros alienígenas. Ben se transforma no Enormossauro, um dos melhores aliens, e não adianta você falar o contrário. Ben deu uma surra em todos. Eles acabam se encontrando com um comandante soberano, que possuía uma inteligência e força muito superior comparado a outros para acabar com qualquer suspeita de sua base e seus testes. Ele jogou raio de 8 quilômetros para apagar qualquer testemunha viva. Infelizmente, nosso herói favorito conseguiu impedir, e no processo acabou destruindo sua nave. Alguns dias depois, Kevin conserta a van do Vomax. Estava quebrada e foge com ela para vender. Ele vai se encontrar com um antigo conhecido, atrás de comprar um holograma com o dinheiro da van. Mas infelizmente, ele acabou sendo traído e preso no processo. Ben e Gwen deram conta do sumiço da van e foram atrás de Kevin. Eles descobriram que ele nunca quis os trair. Ele só estava tentando ajudá-los a encontrar o Vomax. E esse programa poderia ser uma chave para isso. Ben descobre uma mensagem secreta do holograma.
que seu avô deixou afirmando que ele deveria montar um time de pessoas com superpoderes. Então sua busca pelos heróis começou. E aquele dispositivo que Kevin pegou do grão-mestre. Os três foram capazes de encontrar a localização de seu primeiro possível companheiro de equipe. Eles encontraram Alan. Ele estava sendo caçado pela polícia da sua cidade, pois ele estava sendo acusado de tacar fogo nas plantações. Ben descobre que ele é um híbrido de pironita e um humano, além de ser um filho de um encanador. Os dois então têm uma breve conversa e no meio disso, acabam descobrindo diversas torres, como aquelas que eles encontraram antes, espalhadas pela cidade. Seus amigos destroem as torres e libertam Alan. Alan decidiu ficar e ajudar a polícia local a deter os Ares. O segundo herói que o grupo encontrou foi um cara muito suspeito, chamado Michael Oniestar, ou apenas Mike para outros. Esse cara também é filho de encanador e possuía um daqueles dispositivos. Durante o tempo que passaram juntos, Gwen se aproximou de Mike, que acabou deixando Kevin furioso. O grupo logo se deu conta que ele não era um herói como dizia ser, e sim um vilão que tinha o poder de absorver a mana. E o poder vital os transformaram em zumbis. Gwen foi mais um de seus alvos. Ela conseguiu se libertar de sua hipnose. No fim, eles acabaram derrotando e destruindo seu rosto no processo. Mais pra frente na série, Mike retornou ainda mais preparado para se vingar de Ben e seus amigos, por acabarem com seu rosto. Ele acabou se mostrando ser um ótimo vilão ao decorrer dos episódios, chegou perto de conseguir absorver toda a energia vital de Ben e Kevin, mas seu plano não funcionou. Ele foi derrotado e preso por terem salvado o encanador e prestado enorme serviço para o mundo. Kevin, Gwen e Ben são oficializados como encanadores, ganhando os distintivos. Com essa bagunça e ainda com seu avô desaparecido, Ben decidiu ir ao encontro de Julie. Nada pode parar o homem apaixonado. Era para ser uma noite romântica, foi estragada pela aparição de alienígena. O Ultra T, o pequeno monstro, estava causando uma enorme bagunça no parque onde eles estavam. O monstro pegou Julie, mas depois de tudo isso, Ben descobre que o Ultra T não estava fazendo aquilo por maldade. Ele estava apenas tentando levá-lo até Basil, que era outro, pois estava preso dentro de sua nave e que ia ser explodido. Ben conseguiu salvar Basil, mas o pequeno antes ficou que ganhou o nome de Chip. Foi adotado por Julie. Com tudo isso, Julie também descobriu o segredo de Ben, mas ao contrário do que o Ben pensou, ela achou isso incrível e começou a admirá-lo ainda mais. No fim, o encontro acabou não dando certo, mas o objetivo final foi atingido. Ela começou a olhar para ele com outros olhos. Chip também passou a ser o meio de transporte de Ben e seu grupo ao decorrer da série. Vamos falar do Professor Paradoxo. Esse cara basicamente é um viajante do tempo. 50 anos no futuro. Ele criou uma máquina do tempo, mas acabou sendo sugado por ela, enviado de volta para a mesma linha do tempo que Ben vive. Com isso, ele ganhou a habilidade de caminhar pelo espaço e tempo tranquilamente. Em uma das suas aventuras, Ben, Gwen e Kevin conheceu o Professor Paradoxo e logo após lutaram contra um alienígena muito estranho, que tinha habilidade de aceleração de idade. Na luta, Kevin acaba sendo afetado por seu poder e se torna um velho humorado. O professor usa seus poderes e o retorna até seu estado normal. Daí explica que, durante o teste com sua máquina do tempo, ele sem querer enviou esse alienígena para o tempo de Ben e falou como seria o futuro caso esse alienígena ficasse solto. Seria devastador, acabando com praticamente a vida da Terra. Foi isso que voltou o tempo para evitar isso. Então não valia a pena. Então Ben, para ajudar o professor, viaja 50 anos no futuro para descobrir uma forma de reverter a situação e descobriu que aquele alienígena estranho era um assistente do professor que foi sugado pelo portal. Então a forma mais fácil de se resolver essa situação sem o professor perder o poder é salvar o assistente e deixar o professor ser sugado. E enfim deu certo. Depois de um tempo, Kevin estava construindo um portal de teletransporte que falhou e tentou resolver a falha de seu experimento. Eles procuraram Cooper, um garoto muito inteligente, mas antes disso o garoto foi raptado por alguns DNA, pois sua inteligência era necessária para completar seus planos. Então, sabendo que seu amigo foi raptado, os três, depois de um bom tempo, seguindo uma enorme trilha de pistas, chegam ao local.
onde tinha visto o professor Paradoxo. Cooper é neto de encanador que possui poderes tecnopatas, tornando ele capaz de entender e controlar qualquer máquina. Os DNA-Lis o obrigaram a construir máquinas para eles. Depois de muita luta e muita história, Ben e seu grupo conseguem resgatar o garoto, mas antes de fugirem, são cercados por diversos alienígenas. Eles foram capazes de destruir o dispositivo de ocultação da base e fugiram, mas o problema ainda não tinha terminado. Lá na busca do Vomax, um certo dia o irmão de Gwen, que desapareceu. Então, junta de seu primo e Kevin, ela procura seu paradeiro, que foi raptado por alguns DNA, a fim de atrair Max de alguma forma. Ben acabou realmente dando certo no final. Vomax foi o primeiro a notar o sumiço e encontrar o local onde seu neto estava, mas foi tarde para salvá-lo, pois um alienígena já tinha tomado posse de seu corpo. Poucos momentos depois, Gwen, Ben e Kevin também conseguem encontrar o local. Estava sendo controlado por esse alienígena, porém com a ajuda do Omnitrix, o garoto conseguiu reverter o processo de alguma forma, e que recuperou o controle de seu corpo. Além disso, eles também foram atrás do Vomax, que ele estava preso, e conseguiram libertá-lo no final. Vomax explica que os soberanos estavam transformando os humanos em alienígenas, para completar seu exército e destruir o mundo. As coisas estavam complicadas, já não era mais capaz de pará-los. Enquanto estavam tendo seu reencontro familiar, o comandante soberano apareceu, o soberano que voltou anteriormente com o Ben. Os poderes do Aliens nesse ponto já ultrapassavam de Ben e seus amigos. O Vomax utiliza uma bomba e se sacrifica, apagando todo o local onde os soberanos conduziam os seus experimentos. Felizmente, ele foi capaz de salvar a humanidade por enquanto, mas a um preço muito alto, ainda abalados com a morte de seu avô. Gwen e Kevin vão até o seu local de pesca preferido. Eles encontram uma mulher misteriosa, que coloca uma flor rosa embaixo de uma árvore, antes que pudessem descobrir quem era. Ela simplesmente desapareceu. Nisso, eles acabam também descobrindo uma gravura escrito Max mais Verdona, dentro de um coração, para quem sabe de Ben 10. A Verdona é um aliens que o Vomax salvo. Enquanto ainda era um encanador, eles foram apaixonados. Ela também possui habilidades semelhantes a Gwen. Ela soube da morte do Maxi. Ela volta à Terra e descobre a existência de Gwen e convida para ir no seu planeta natal. A essência da garota. No entanto, Gwen acabou recusando o convite, porque para ela não fazia sentido. Verdona acabou ficando furiosa ao ser rejeitada e tentou raptá-la e levar à força. Gwen explica o quanto amava ser humana. O Verdona vai embora. Depois disso, uma ajudante dos encanadores entra em contato com eles por o holograma, pedindo ajuda para solucionar um problema com o vácuo nulo. Chegando lá, o garoto descobre que os Guardiões Nulo, que outra hora deveriam proteger o local, estavam agindo de forma estranha e furiosa por causa de um vilão chamado Anulador. Anulador é na verdade um antigo vilão chamado Doutor Animal, que Ben derrotou em Ben 10 clássico. Ele ficou preso dentro do vácuo nulo e descobriu que conseguia controlar os Guardiões, abrir um furo interdimensional para invadir os outros universos. Para impedir esse vilão, Ben se juntou a Ellen e Mary, que estavam agora trabalhando para os Ajudantes, que é um grupo comandado por Vomax. Esse grupo, criado por Maxi, trabalhava com uma força de resistência à ditadura, criada por diversas outras raças pelo universo. Foi um choque tanto para Ben descobrir que seu avô estava vivo. Max então explica que a granada não matou, foi teletransportado para esse local estranho. Depois de um tempo de preparação, Max e Ben e os outros ajudantes fazem um ataque surpresa na base do Anulador. Gwen abre um portal para enviar Ben e Vomax de volta à Terra. Mas só Ben voltou, Vomax fica. Ia terminar seu trabalho dentro do vácuo nulo. Gwen e Ben já têm a certeza de que ele está vivo, enquanto lutava contra um soberano. Ben acabou sendo sugado junto dele para dentro de um portal, para um planeta desértico, onde habitava diversos aliens perigosos. Então, até arrumarem uma forma de escaparem de lá, Ben e o soberano decidiram formar uma aliança temporária. A noite chegou, e os dois começaram a se dar muito bem nesse meio tempo, apesar da grande diferença entre seus pensamentos. O soberano então se apresenta como Yask III. Eles foram atacados por um alienígena, que acabou arrancando seu braço fora. Ben usa o fogo fato para colocar o braço de volta. Mas Yask não gostou muito de sua ajuda, pois os soberanos é um povo que acredita que eles são a raça perfeita, enquanto todos os outros são lixos perto deles. Motivada a serem a única raça a habitar todo o universo, eles começaram a invadir os planetas,
por fim chegando na Terra, quando Ben encontra um portal de teletransporte, que poderia enviá-los de volta, e Ask se recusou a entrar, porque depois de Ben colocar seu DNA nele com o fogo fato, ele começou a se sentir impuro e, portanto, deveria viver isolado, longe de seu povo Ven. O planeta era invadido por uma tropa de soberanos. E antes que Azimuth fosse pego por um raio desintegrador, o professor Paradoxo conseguiu salvá-lo e avisou Ben o que estava acontecendo. Um portal de salto interespacial. Os soberanos iriam usar para invadir a Terra. Então, para evitar a erradicação da humanidade, ele criou sua própria equipe, assim como seu vô havia pedido. O Omnitrix é o dispositivo que carrega o DNA de diversos alienígenas. Praticamente todas as raças têm seu DNA salvo dentro dele. Então, com medo de perdê-lo, Azimuth ordena Ben a não participar da luta final. Ben, por ter uma natureza controversa, ele não iria simplesmente ficar de fora e observar seus companheiros lutando sozinho. Então Azimuth aumentou a chance dele sobreviver, desbloqueando o acesso a todos os alienígenas e ativando o sistema de comando de voz. Com isso, Ben informa sua equipe com Gwen, Kevin Allen e Coop e o professor, e o nosso querido do Chip e até mesmo o Mike, que outra hora era o seu inimigo. O grupo então começa seu contra-ataque contra os aliens, e com o auxílio de uma arma que eles desenvolveram, eles foram transformando todos os DNA de volta a humanos. Ben consegue chegar até a frente do portal, mas infelizmente antes que ele pudesse destruí-lo, uma frota de soberanos chega na Terra a fim de salvar todos. Os três vão até o centro da torre de controle, onde Gwen usa seus poderes e se transforma em uma nodita por completo, como Verdona, e assim, ela derrota o soberano que estava no comando, e sua forma consome sua humanidade. Ela não pode mantê-la por muito tempo. Então seu grupo foi cercado por outros soberanos. Aquele era para ser o fim de Ben e seus amigos, mas o Vomax chega com os ajudantes e derrota todo o exército alienígena. Ben decide ir até o Conselho dos Soberanos, o grupo que comanda os soberanos. Seu intuito era conversar com eles e negociar. Porém, quando chegou lá, descobriu o quanto estranho esses seres eram. Eles acreditavam que sua raça era a raça perfeita e tinham a obsessão na pureza racial, o que acabou os levando a desenvolverem uma série de doenças com o passar das gerações. Foram adquirindo a esterilidade. Assim, ele seria a última geração possível de sua raça. Por esse motivo, eles estavam destruindo todo o universo. A fim de solucionar essa situação, Ben usa seu Omnitrix para fundir o DNA de todos os aliens de DNA de soberanos, restaurando os problemas genéticos, dando a chance de reerguer sua raça. No entanto, esses caras são loucos pela pureza de sua raça. Então eles não gostaram de Ben ter feito aquilo, porque agora eles estavam se sentindo impuros. Então, por esse motivo, eles queriam acabar com eles mesmos. É nesse momento que Ask III apareceu com seu braço mutado e convenceu a todos que viver dessa forma é melhor do que simplesmente morrer. Essas palavras entraram muito fundo nos corações dos membros do Conselho Soberano. Então, percebendo que Ask era aquele que mais representava seu povo, eles o elegeram o seu novo comandante soberano, e com o poder ele termina aquela guerra entre universos e ordena toda sua tropa a se retirar da Terra. E Ben, com o poder da amizade, Ben e seus amigos salvaram o dia mais uma vez. E certo dia Ben se transforma no Alien X pela primeira vez. O Alien X é um ser ilimitado, sendo capaz de fazer tudo o que quiser. Porém, para poder usar seus poderes, Ben deveria convencer duas divindades, Serena, a voz do amor, e Belicus, a voz da raiva e da agressão. Essas duas divindades estavam em debate eterno e nunca concordaram um com o outro. E também acabou não conseguindo convencê-los a permitir a usar os poderes do Alien X, mesmo afirmando que seria para o bem do universo. Ele acabou desistindo e decidiu nunca mais usar os poderes desse alien. O próximo acontecimento de Ben 10 Força Alienígena foi a volta de Vilgax. Voltou para se vingar de um garoto que tinha dado uma surra nele. Ele passou 5 anos destruindo e conquistando planetas e pegando os poderes de outros, com uma máquina alienígena estranha. Saibon, o braço direito de Vilgax, que ajuda em tudo, chegou à Terra e preparou um espaço dentro de uma cúpula, onde seria um lugar de luta para ele e Ben enquanto isso, para ajudar Ben durante essa luta, que seria uma das mais difíceis de sua vida.
espada. Kevin tentou hackear o Omnitrix para liberar todo o seu potencial. Porém, como era de esperar, ele não conseguiu e o Omnitrix causou uma enorme explosão, libertando algum dos aliens de dentro dele. Agora, com essa bagunça, eles deveriam recuperar em tempo limite de 24 horas, senão eles desapareceriam para sempre. Durante a explosão, Kevin foi afetado diretamente e sofreu a mutação, transformando seu corpo em todos os elementos que ele já absorveu antes, ficando com uma aparência horrível, sem voltar para sua forma normal, que as 24 horas se encerrassem. Ben conseguiu recuperar todos os alienígenas que fugiram e foi para a cápsula lutar com Vilgax. Vilgax não teve a mínima chance com Ben, que se transformou no Diamante, frustrado por não ter conseguido sua vingança. Vilgax liberta Skyrim da prisão. Por informações do Omnitrix, o fantasma acaba aceitando sua proposta. Após ser solto, ele trai Vilgax e parte para seu planeta natal, a Vilgaxia, possuindo cidadãos e os transformando em seus lacaios. Vendo o problema que causou, Vilgax tem até Ben e pedir por sua ajuda. Chegando no seu planeta natal, eles descobrem que Vilgax se importava muito com seu povo. Então vem do lado bom do vilão. Ben acabou decidindo ir com tudo e ajudá-lo. Durante a batalha, ele deixa dominar seu corpo de propósito, a fim de pegar seu DNA para o Omnitrix. Ele acabou perdendo o controle de seu próprio corpo. Com a ajuda de Vilgax, que usou o brilho de sua espada, ele conseguiu retomar o controle e voltou ao normal, salvando no fim das contas o planeta. Vilgax, por outro lado, ainda tinha ressentimentos contra Ben mesmo depois de tudo que ele fez. Já tinha informações necessárias e foi atrás do Omnitrix para ele. E o relógio de Ben ativa uma espécie de portal, os enviando para o planeta chamado Prime. E lá o Ben acaba tendo seu Omnitrix roubado. O responsável por levá-los até esse planeta foi o Vilgax, que ativou um alerta dentro do Omnitrix, uma espécie de vulcão verde. Ben descobre que seu relógio foi roubado por Asmut. Ele tinha o pego para lutar contra Vilgax e proteger Prime. Sua força não foi suficiente e o vilão acabou derrotando. Vilgax tenta usá-lo o relógio, mas ele não sabia como fazer isso. Então ordena que Ben o ajude. Ben vai até o vilão e ativa o Omnitrix, o transformando no Gosma. Ele só fez isso para roubar o projetor de antigravidade Aliens, transformando Vilgax em uma poça de Gosma sem poder algum, e o joga dentro da corrente Codon. Essa corrente, por sua vez, é um banco de dados líquido, que armazena o DNA de todos os aliens do Omnitrix. Ao ser jogado nessa corrente, Vilgax foi afetado diretamente pelo DNA, a seu tamanho mudou. Ben acaba se transformando no gigante, luta com Vilgax e sai vitorioso, chutando ele para o espaço. No entanto, Vilgax não é o único que queria o Omnitrix do Albedo, que é um galvaniano e foi um assistente de Asmut e tentou criar uma versão do Omnitrix para ele. Depois que Asmut se recusou criar um para ele, ele falou que só poderia existir um. No processo da criação, ele acabou acidentalmente sincronizando seu DNA com o de Ben, o transformando basicamente numa cópia maligna dele. Albedo chega na Terra e ordena que Ben dê seu relógio para ele, para voltar à sua forma original. No meio disso, os dois acabam tendo uma breve briga. Albedo foi para a prisão, por ter colocado todo o universo em risco. Esse era para ser o fim da cópia de Ben. Mas acontece que Vilgax o ajuda a sair da prisão. Tipo aquela frase: "O inimigo do meu inimigo é meu amigo". A primeira coisa que Albedo faz ao sair da prisão é ir até o planeta Galvon e roubar o Super Omnitrix. Esse relógio foi deixado de lado por Asmut, porque seu núcleo estava instável e incompleto. Porém, Albedo no fim conseguiu consertar. O principal era voltar à sua fórmula original. Os dados do Super Omnitrix estavam ligados diretamente ao Omnitrix original. Não tinha acesso à massa cinzenta. Albedo vai até a Terra e rapta Gwen e Kevin. Ele até mesmo tentou pegar o Vomax e acabou falhando. O Vomax avisou Ben sobre a volta de Albedo. A principal ideia dele era se reunir com os filhos dos encanadores para enfrentarem o vilão. Porém, Ben não deu ouvidos e foi sozinho enfrentar Albedo. O vilão então mostra os verdadeiros poderes do Omnitrix, se transformando no Enormossauro Supremo, dando uma surra fácil nele. Para piorar, Vilgax ainda apareceu com seu exército e dá duas opções a Ben: dar o relógio e fica de boa, ou perder seus amigos. E Ben, sem escolhas, dar seu relógio para Vilgax. E agora era um humano comum, sem poderes, e Vilgax não ia deixar seu inimigo ir embora tão fácil, antes que ele pudesse atacar ou fazer qualquer coisa. Nesse momento, Albedo e Vilgax, que formavam a equipe, entraram em uma discussão.
porque Albedo queria pegar o Omnitrix para ele. O Vilgax então usa seus novos poderes para transformar todo o seu exército no Inumossauro, derrotando e prendendo o coitado de Albedo. Depois de um tempo, usando os poderes de Gwen, Ben vai até a nave onde os dois vilões estavam e usa o comando de voz para ativar a autodestruição do Omnitrix. E Ben, no fim, o relógio realmente acaba explodindo e sendo arremessado do braço de Vilgax. Com o relógio foi destruído, Kevin também voltou para sua forma humana e recuperou seus poderes originais. E Gwen dá o primeiro beijo em Kevin, deixando ele todo apaixonado. Aproveitando a situação, Ben também ativa a autodestruição do Super Omnitrix. Porém, antes que isso acontecesse, Albedo entrega para Ben. Agora com seu novo relógio, Ben se transforma no Fogo Fato e luta contra Vilgax, antes de se transformar na sua versão suprema, como sua última escolha para se livrar de Ben. Vilgax tenta lançar sua nave diretamente na Terra e destruir usando o núcleo de fusão. Gwen e Max desvia sua rota, e antes do pior a nave cai no oceano, e Ben luta com Vilgax debaixo da água. O vilão utiliza pela primeira vez sua forma original. Durante a luta, ele tentou comer o Ben. Ben conseguiu escapar, se transformando em um outro alienígena. Ele volta para seus companheiros, que estavam em uma base acima do oceano, enquanto assistia uma destruição da nave. Vilgax conseguiu sobreviver mais uma vez. Ben prometeu derrotá-lo caso ele aparecesse no futuro. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje, um pouco da história de Ben 10 em Força Alienígena. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Muito obrigado por assistir o vídeo, um grande abraço, falou e fui!